Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos, irmã, que o Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, voz pura da libertação, coloca você em liberdade, sabendo, irmão, que nós estamos vivendo na advertência de Deus. Eu não vou dizer juízo, que o juízo é na tribulação. E nós não estaremos aqui à noiva. Mas na advertência nós estamos. Porque a Mambrana prega a mensagem, a advertência, dispõe o juízo. Antes do juízo vem uma advertência de Deus. E nós estamos nessa advertência aí. Nós vimos aí o terremoto que deu ali em um país, ali em dois países, um é a Síria. Terremoto mesmo, derrubando prédio, matando não sei quantas pessoas. E a lei do fogo que não apaga, em outro lugar, que ali na China. No Brasil é mais vítima dos enchentes, né? O Brasil é mais enchente, deslizamento de terra, casas que se inunda, carro que se perde, pista que as pontes são levadas, enfim, fora os roubos que tem e os assassinatos, morte de mulheres que morrem, que mais morrem hoje são as mulheres, pelos maridos ciumentos ou amantes ciumentos, e até vai para pai matando filho, filho matando pai, e assim vai embora. As coisas não estão bem. A natureza está braba. A natureza está devolvendo para o homem que o homem fez para ela. Porque aquele que semeia, nós colhemos o que semeamos, disse Paulo. E se semeamos na carne, colhemos na carne. Se semeamos no Espírito, colhemos no Espírito. Então o que vai é o que vem. A maneira de tratar é a maneira de ser tratado. Quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus colocou no lugar de novo e falou para Pedro: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Falou para Pedro. Jesus falou isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o que a gente faz, a gente não faz para outro, a gente faz para a gente mesmo. Se você ama, o amor volta a você. Você será amado. Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Quem é que Jesus disse que ia alcançar misericórdia? É quem tinha misericórdia. Bem-aventurado misericordioso, porque alcançarão misericórdia. Ele disse para o profeta Samuel, Deus: eu honro quem me honra. Eu honro quem me honra. Se nós não honramos Deus, como que Deus vai honrar nós? E o irmão Brana, não numa mensagem, mas em várias mensagens, o irmão Brana não deixa de orientar nós que o domingo é do Senhor. É dia de honrar a ressurreição dele. E nós não honramos, nós quer passear, nós quer pescar,
Nós quer nadar, caçar, dia de domingo. E aí nós vamos encontrar as coisas arruinadas na vida, as coisas não vai bem, quebra aqui, quebra lá, cai aqui, cai lá. E você faz uma pergunta, em que eu estou errado, que as coisas não vai bem? É que você não está honrando o Senhor. Você pega o dia do Senhor, que é o domingo, já que você tem 6 dias para você, mas você não se conforma com 6 dias, você quer pegar o do Senhor. Aí Jesus vem e diz, dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. O que é de Deus, você dá para Deus. Ele falou, dá para Deus o que é de Deus. E dá para César o que é de César. O domingo é do Senhor, disse o irmão Brenda. E agora, irmão, nós vê, nossa fé tem que ser dada a Deus. A pessoa entrega a sua fé às imagens de escultura. E eu adoro a Deus, eles como se fosse Deus. Deus nunca se agradou e nem vai se agradar das pessoas que trocam ele, da pessoa que troca ele por outros objetos. E isso de trocar Deus por outras coisas, nós vemos muito isso em Israel. Israel, porque Jesus disse, a salvação vem do judeu. A salvação vem do judeu. E o Mambana disse, o povo judeu foi que deu para o mundo a fé, a adoração a Deus. O povo judeu entregou para o mundo. E disse que a Itália deu para o mundo estrada e os gregos deu sabedoria. Ele fala que é 3 países que forneceu ajuda ao mundo. O judeu com religião, a Roma com estrada e o grego com sabedoria. E esses ajudaram o mundo, esses 3 países. Aí, irmão, se a nossa fé vem do judeu, se a salvação vem do judeu, como disse Jesus, então nós temos que ficar observando Israel, porque ali era a fonte de Deus. Israel foi a fonte de Deus. E essa fonte se torna Jesus, que Israel é sombra de Jesus. Jesus é a verdadeira fonte de Deus, mas ele nasceu lá no judeu. Foi ali que ele pregou, foi ali que ele cresceu, foi ali que ele viveu. Foi ali que ele pregou, foi ali que ele morreu, foi ali que ele ressuscitou. Então é ali de Israel que vem para nós toda o que pertence a Deus. Vem de Israel para nós. Israel, Deus tem usado para abastecer o mundo. Eu não vou dizer por fé, porque a fé do judeu é uma fé secundária. Mas quando se trata, irmão, de obediência a Deus, no sentido de se conservar a lei, conservar as vestes, se vestir, Israel fornece para o mundo exemplo. Ele dá para o mundo exemplo. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo nesse tempo de advertência. Deus está advertindo o mundo. Deus está advertindo o mundo. E se nós prestar atenção na advertência, e nós for advertido, Deus não deixa nós passar por tribulação. Mas se nós
nos importar com a advertência, então nós vamos para dentro do juízo. Nós caímos dentro do juízo. E o juízo é 3 anos e meio. Que a advertência de Deus sirva para puxar a nossa orelha, para despertar nós e colocar nós mais se preocupado com a vida eterna, se preocupado com o arrebatamento, se preocupado com a nossa vida. Nossa vida tem que ir para o altar. Se é que nós somos a ovelha de Deus, a ovelha termina no altar. Então nós temos que ir para o altar. Você fala, pastor Joel, Deus não quer sacrifício. Eu já ouvi isso. Ele não quer sacrifício de animais. Ele não quer sacrifício extra. Mas Deus quer nós como sacrifício. Jesus foi o verdadeiro sacrifício que Deus teve na terra. O Senhor Jesus Cristo. Foi o verdadeiro sacrifício que foi oferecido nessa terra. Sacrifício esse que agradou a Deus. E ele substituiu todos os animais que se oferecia como sacrifício. Jesus tomou o lugar de todos eles, porque os outros não tinham alma, e Jesus tinha alma, e Jesus é o verdadeiro ser humano. A carne e o sangue de Jesus é diferente do nosso. O nosso é humano, de Jesus é de Deus. Lá em Atos 20 está escrito: Deus, ele comprou a sua igreja com o sangue de Jesus, com o sangue de Deus. Somos comprados com o sangue de Deus. Então Jesus era Deus. Tomé falou para ele, quando colocou sua mão nas suas feridas: Senhor meu e Deus meu. E Jesus falou: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tomé chamou ele de Senhor e Deus. Tomé estava errado? Não, a fé vem do judeu. E Tomé era judeu. O Deus único vem do judeu, essa fé. Não prostrar perante imagem de escultura, nem adorar e nem servi-la, vem do judeu essa fé. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de Nabucodonosor. Por que eles foram parar dentro da fornalha? Porque não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Por causa disso, eles foram jogados dentro da fornalha, acesa 7 vezes mais. Mas Deus entrou com eles. Deus fez com que aquela fornalha, aquele fogo queimasse a atadura que a atava. E Deus esteve com eles, caminhou com ele, livrou ele daquela chama, mostrando para nós, trazendo para nós esse exemplo maravilhoso, que Deus, ele entra com nós no problema. Ele entra com nós dentro das fornalhas e nós livra. Não tenho que temer, irmã. Não tenho que temer, irmão. O medo vem do diabo, mas a fé vem de Deus. O socorro vem de Deus. O diabo faz fornalha, mas Deus faz livramento. O fornalha tem cova de leões, mas Deus tem o livramento, como no caso de Daniel. Então não tem o que se temer, irmã. Não teme nada, seja tuberculose, seja câncer, seja AIDS, seja depressão, seja tristeza, seja abandono, seja angústia. O Senhor Jesus
liberta nós de todos. Salmo 103, verso 3, está escrito assim: eu sou o Deus que perdoo os vossos pecados e curo todas as vossas enfermidades. Todas as vossas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Deus fala que Ele perdoa o nosso pecado e cura todas as nossas enfermidades. Então você não tem o que temer, você só tem que crer, como no caso de Pedro, que ele andava sobre a água, indo ao encontro de Jesus. Mas ele começou a observar as ondas, e ele tirou o olho de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre a água. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele naufragou. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós caminhamos nossa vida cristã, adorando Deus, tomando a Santa Ceia, dizimando o nosso salário, nós continuamos na fila do arrebatamento. Mas quando nós paramos de olhar para Jesus, começa a olhar para a vida de um irmão, começa a olhar para a vida de outro, da irmã, começa a olhar nos seus casamentos, começa a olhar nos seus filhos, aí é ali que nós caímos. É ali que nós caímos. Porque um caído derruba outro. Um caído, ele serve de tropeço para o outro tropeçar nele e cair também. Então não olha o que está na sua direita nem na sua esquerda. Olha para o centro, e o centro é Jesus. Caminha para o centro, e o centro era Jesus. Ele falou para Josué, quando Josué entrava em Canaã, ele falou: Josué, não vai para a direita e nem vai para a esquerda, mas permaneça no centro. E quando Jesus morre, ele também morre no centro dos dois pecadores, um à direita e o outro à esquerda, mas ele estava no centro. O centro é o lugar de Jesus, centralizado em todas as coisas. E ele quer nós com ele, também junto com ele, como disse Paulo: eu estou crucificado com Jesus Cristo. Se você está crucificado com Jesus Cristo, você também está no centro, é onde ele está. Você também está no meio, é onde ele está. Você não está no fanatismo, que é a direita, nem no comodismo, que é a esquerda. Tem muita gente acomodada, tem outro que é preguiçoso, tem preguiça de levantar do sofá para ir na igreja, acha que ficar 1 hora, 2 horas na igreja é sacrifício. Na verdade é sacrifício, mas o sacrifício que agrada a Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 2, verso 1. Oferecei o vosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecei o vosso corpo. Aí você fala: Deus não quer sacrifício. Claro, de animais que nem Israel oferecia, Deus não quer. Deus não quer que você pegue um boi, que você pegue uma rolinha, você pegue uma pomba, um cordeiro, um cabrito e oferece para ele. Ele não quer, ele fala: não quero esse sacrifício. Porque no lugar desse sacrifício entrou Jesus. E Jesus e nós, porque nós é parte de Jesus. Aonde Jesus andou é aonde nós anda. Aonde Jesus parou é aonde nós para. Mas aonde Jesus descansou é aonde nós descansamos, porque nós caminhamos atrás de Jesus. Ele disse: a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Então nós seguimos Jesus. Se ele lavou o pé aqui, quando ele esteve aqui, então nós também temos que lavar. Se nós não lavar, nós cortamos volta. Nós cortamos volta
São João 13, verso 13. Assim como eu fui lavando vossos pés, vocês devem também lavar o pé um do outro. Se você não está lavando, você está cortando horta da Escritura. E você não pode cortar a horta da Escritura, você tem que andar dentro dela. Porque a Escritura, a Bíblia Sagrada, é o pasto verdejante de Salmo, no capítulo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a pasto verdejante. E o pasto verdejante é a Bíblia. O pasto verdejante é a Bíblia. E as águas tranquilas, que é o Espírito Santo. A água tranquila é o Espírito Santo. Então o Senhor me conduz a pasto verdejante e as águas tranquilas, que é a Bíblia e o Espírito Santo. Esses dois sempre estão juntos e são o alimento das ovelhas, é a Bíblia e o Espírito Santo, que ele é a água tranquila. Então, meu irmão, você não pode oferecer pomba para Deus, Deus não quer. Oferecer cordeiro para Deus, Deus não quer. Ele tirou tudo isso e colocou Jesus no lugar. Mas o seu corpo, Deus quer como sacrifício, como ele quis o de Jesus. Como ele quis o de Jesus. Ele quer o seu, porque você faz parte de Jesus. Aonde Jesus passou, você tem que passar. Se ele ofereceu o corpo dele como sacrifício, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 1, ele fala: ofereça vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmão, eu quero terminar aqui dizendo: quando alguém dizer para você, Deus não quer sacrifício, Deus não quer sacrifício, e a Bíblia fala isso mesmo: ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então ele quer corpo como sacrifício, não de animais, mas o nosso. Como ele quis o de Jesus, ele quer o nosso, porque nós com Jesus somos um. Ele disse Adão para Eva: osso do meu osso, carne da minha carne. Vou chamar de varoa, porque do varão foi tomada. Assim como era Eva, assim é nós. Assim como era Adão, assim é Jesus. Eva com Adão, nós com Jesus. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Tenha uma boa tarde nos braços daquele que criou o céu, criou a terra, e o mante e o sustenta, o Senhor Salvador Jesus Cristo. Que você descansa no braço dele, como o nenê descansa no braço da sua mãe. Eu desejo isso nesse grandioso nome, Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te dá descanso, que Deus te dá cura, que Deus te dá libertação. Se falta um emprego, o Senhor proverá para você o emprego, porque Abraão disse para Isaac, quando ele falou: o cortelo está aqui, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão falou: Deus proverá o cordeiro. Então, se você vê que está faltando alguma coisa, como Isaac viu que estava faltando, e estava faltando Jesus. O cordeiro é Jesus, estava faltando Jesus. E Isaac viu que faltava uma coisa, e era o cordeiro. Ele falou: cadê o cordeiro, pai? Ele falou: Deus proverá. Jesus é Deus que provê. Deus proverá. Jesus na sua vida, para tomar o seu lugar. Porque aquele cordeiro que Abraão viu ali entre as árvorezinhas, preso, Abraão desatou ele e matou ele no lugar de Isaac. Então Deus tira você do seu fogo e ele se coloca no seu lugar para te libertar. Não temas, é a palavra de Jesus: não temas, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu,
nós também venceremos, porque nós estamos nele. Que Deus ricamente enche a sua vida com a presença do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: pastores com adultério comprovado devem abandonar o púlpito ou não, pastor? Se ele está aqui em adultério comprovado, ele deve abandonar, irmão, porque senão ele vai dar mau exemplo, como que a sua igreja vai se sustentar, se é uma coisa comprovada, e ele vai querer sustentar aquilo, traz fraqueza para a igreja, traz fraqueza para a igreja. E aí a igreja fica fraca, porque a igreja depende de vida vivida. O que fortalece a igreja é uma vida vivida. Então ele deve deixar. Ele deve deixar. A não ser que a igreja perdoa ele e pede para ele manter. Também tem esse lado do perdão da igreja, porque a igreja é soberana. A igreja pode perdoar ele e conservar ele na igreja, desde quando ele adultera, mas está junto com a sua esposa original, adulterou, mas não largou da esposa, ela perdoou ele. Então a igreja também pode perdoar e pode então manter ele no púlpito, porque a igreja é soberana. Nós temos que ver esse lado aí, irmão. Nós temos que ver esse lado, respeitar e considerar que a igreja é soberana. Ela põe no púlpito e tira o pastor que ela quer. Então, se ela quer perdoar aquele homem e manter ele no púlpito, ela pode fazer isso, desde quando ele não largou da esposa e pegou outra. Se ele está com outra esposa, não, porque a esposa verdadeira dele é aquela que ele casou no cartório com ela, porque ali teve juramento, ali teve testemunha, e essas coisas não ficam anuladas. O juramento que ele fez não é anulado, nem a testemunha que teve ao lado dele é anulada. No trono branco, todas essas coisas manifestarão. Então ali está a testemunha, ali está o juramento que ele fez. Se ele, uma vez casado, você está casado. Só a morte separa. Você pode largar da esposa, casar com outra e viver uma vida maravilhosa, mas está em adultério. Porque a sua verdadeira esposa é aquela que você fez o juramento. Na doçura e na amargura eu estarei com você. Você jurou isso. E teve testemunha que testemunhou. Então não existe esse negócio de largar, divorciar. Divórcio, para começar, nem vem de Deus. Perguntaram para Jesus: por que Moisés deu divórcio? Jesus falou: por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não é assim. Nós encontramos uma Eva complicada com a serpente, ao ponto de gerar da serpente Caim. E Adão não abandonou Eva, perdoou e continuou com Eva, e trouxe mais 70 filhos, diz a história, que ele gerou em Eva, mais 70 filhos. Então ele perdoou ela, saiu do jardim com ela e nunca abandonou ela. Os dois juntos criaram cerca de 70 filhos. Então, irmão, é o homem que arruma isso aí. Mas é por isso que existe o perdão. Perdão é feito, porque se não tivesse perdão não tinha erro. Se tem o erro, então veio o perdão. Então aquele pastor, se a igreja perdoar ele, a esposa perdoa ele, a igreja também perdoa, então pode continuar, porque a igreja remiu ele. A igreja pode remir o seu pastor. Então que Deus te abençoe. Vamos para a próxima pergunta, ainda do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: existe diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, pastor? Tem diferença, irmão, só
que eu li essa mensagem faz muito tempo e eu tenho procurado ela e não tenho encontrado. Mas o que eu li, reino do céu e reino da terra. Aí o irmão Branham fala assim, a noiva herdará o reino do céu, e a virginessa e a alma debaixo do altar, ela herda o reino da terra. Por isso que eles não vão viver para dentro do muro de Jerusalém, vão viver no lado de fora, porque eles são herdeiros do reino da terra, e nós é herdeiro do reino do céu. Ele fala ali em São Mateus 5, bem-aventurado o manso, porque esse herdarão a terra, herda a terra. Agora, pois tem o herdeiro do céu, é a noiva herda o céu. E a virginessa que mora por lado de fora do muro são herdeiros da terra, não são herdeiros do céu. Vamos para o estudo de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração ao seu família e seu favor. Benedita Lintz pede oração ao seu favor e família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. Leia Lintz pede oração à sua família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Jairo Cordeiro e sua família. E o irmão Alan Gaiteiro pede mais por sabedoria e que Deus abençoe sua família. Senhor Deus maravilhoso, é o Senhor Pai Santo, sempre pronto a nós ouvir, sempre pronto a nós socorrer. Agradecemos o Senhor por ser o nosso Deus. Sim. E por Senhor ver nós como teu filho e não se vergonhar de nós, porque fizemos algo que traz vergonha ao Evangelho, traz vergonha a ti. Mas através da tua graça, teu perdão, o Senhor nos tem perdoado e nos tem sustentado. Então, Pai Santo, como Pedro te negou 3 vezes, dizendo que não te conhecia, mas o Senhor o perdoou e fez dele um grande apóstolo. Fez dele um grande apóstolo. Então, que inaugurou a igreja em Atos 2. O homem que inaugurou a igreja era o homem que tinha te negado. E ali ele tinha recebido o seu perdão. Então, Pai, como o Senhor perdoou Pedro, perdoa nós, Senhor. Perdoa nós. Porque aonde tem perdão tem cura. Aonde tem perdão tem acerto. Aonde tem perdão, Senhor, tem harmonia, tem companheirismo. Então perdoa nós, que através do teu perdão, o Senhor traz cura para nós. Sim. O Senhor traz salvação para nós. Sim. O Senhor abre porta que não é aberta, mas o Senhor abre. E porta que é aberta, que precisa ser fechada, o Senhor sabe a porta que tem que ser aberta e a porta que tem que ser fechada. Então o Senhor possa fazer isso para nós, Deus, abrir as portas que tem que ser abertas, mas fechar aquela que precisa ser fechada. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu coloco nas tuas mãos, coloco nos teus braços, cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo essa live, que ele reposa nos teus braços, que o Senhor o nana como a mãe nana o nenê. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.